Para você, essas podem ser só imagens fofinhas de criança comendo, mas para mim é a realização de um grande sonho. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a lei da atração, sobre principalmente aquela frase do finge até conseguir e como é que eu apliquei isso na minha vida para realizar um grande sonho. Quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, eu reli esse livro aqui, ó. Aposto que você conhece, né? O Segredo. Eu tinha lido ele em 2007 e, como acontece muitas vezes na vida, a gente aprende, aplica, depois deixa para lá. E eu já não usava mais as coisas que eu tinha aprendido no livro. Mas naquele momento, quando eu reli, um dos ensinamentos que me chamou a atenção nessa segunda vez que eu li era sobre você abrir espaço na sua vida para aquilo que você deseja. Se você quer um relacionamento, abrir espaço no seu guarda-roupa, abrir espaço na sua casa, na sua agenda, para que aquela pessoa possa chegar. Naquele momento, o meu sonho de ser mãe estava mais forte do que nunca, mas eu não tinha nenhuma perspectiva para aquilo acontecer a curto prazo. Eu não tinha um relacionamento, então aquilo estava ali, latente, aquela vontade, mas era isso. Eu não sabia cozinhar. E aí eu pensei o seguinte, para mim, e eu não estou dizendo que toda mãe precisa, mas para mim sempre foi muito importante que eu soubesse cozinhar para os meus filhos. Alimentar os meus filhos era uma coisa importante para mim. Eu me preocupo com a saúde, com as questões alimentares, e eu sabia que ia ser muito mais fácil para mim se eu soubesse fazer. E eu fiquei pensando, eu realmente não sabia, tanto que meu irmão dizia que eu cozinhava langanhos, que era só aquelas comidas misturadas, né? Realmente não sabia cozinhar. E o que eu pensei então? Eu vou aplicar isso na minha vida. Eu vou aprender a cozinhar para os meus futuros filhos, para esses filhos que virão. Eu quero saber cozinhar para eles. Como eu já falei, não que toda mãe tenha que saber, mas para mim era importante. Eu falei, vou testar isso, vou começar a aprender agora. Faz de conta que eu já tenho os meus filhos, como é que eu vou alimentá-los? Como é que eu vou fazer uma comida gostosa, nutritiva, aquilo que eu tanto valorizo para eles, se eu não sei? E assim eu comecei a aprender a cozinhar depois dos 30. Hoje eu sou uma cozinheira elogiada. Quem come a minha comida sempre gosta, sempre elogia. Não porque eu faço no padrão de chefe de cozinha, mas porque eu faço com muita dedicação, amor e porque eu realmente aprendi. Aprendi a usar os temperos, aprendi a gostar de cozinhar. Cozinho para os meus filhos, que são ótimos, comem de tudo. Cozinho para minha família, para os amigos e eu faço isso com gosto. É uma parte dessa realização do sonho. E antes que você me pergunte quanto tempo demorou. Bom, demorou um tempo. Eu tinha mais ou menos uns 30 anos quando eu comecei a aprender a cozinhar, e não foi só isso, é claro, foram outras coisas, tanto relacionadas ao relacionamento amoroso que eu desejava, quanto à família que eu desejava construir, coisas que eu percebi que eu precisava mudar em mim, se eu quisesse ser uma boa mãe, se eu quisesse ter um relacionamento saudável, e eu fui trabalhando essas coisas como se esse relacionamento já existisse, como se essa família que eu tanto sonhei já existisse, tá? E se eu tivesse um relacionamento, o que eu precisaria melhorar em mim? Eu precisaria me comunicar melhor, eu precisaria ter um pouquinho mais de tempo para a família, eu precisaria ler sobre determinados assuntos, e assim fui seguindo até que eu tive, então, meu primeiro filho. Eu tinha 40 anos, então foram quase 10 anos de dedicação. Nesse meio tempo eu conheci o meu esposo, a gente começou a namorar, levou um tempo. E com 40 anos eu tive meu primeiro filho e com 43 anos a minha segunda filha. Então não foi de uma hora para outra, mas com aquela decisão de aprender a cozinhar, vieram tantos outros comportamentos que eu fui transformando para que hoje eu pudesse ter uma família harmoniosa, para que eu pudesse ser uma boa mãe, para que eu me preparasse para o que eu vivo hoje. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando assim, finja até conseguir. Isso não é você ir num lugar caro e comprar coisas caras para fingir que é rico. Não é você falar determinadas situações para fingir que você é uma coisa que você não é. Mas então tá, e se eu fosse isso? O que eu precisaria saber? O que eu precisaria fazer? Por exemplo, se eu fosse rica, eu ia ficar reclamando de dinheiro toda hora? Não. Se eu tivesse um relacionamento, que era o meu caso, eu ia ficar reclamando de não ter, eu ia ficar me queixando? Não. Então, trazer para a sua vida comportamentos, ações, desenvolvimentos relacionados com aquilo que você deseja. Não é para ficar fingindo por fingir, mas para usar o seu sonho para se melhorar. Como uma pessoa que já tem o que eu tenho, age, pensa, como ela se comporta.
Talvez você não vá conseguir fazer tudo de uma vez. Eu, como te falei, levei, sei lá, muitos anos para ir me melhorando até que o meu sonho se tornasse realidade. E hoje eu sou muito grata. Eu digo que eu vivo todo dia o resultado desse projeto, dessas orações, desses pedidos e desse movimento de transformação que eu fiz na minha vida. Então, se tem algo que você quer para sua vida, coloca num papel, escreve aí o que eu preciso fazer, o que eu preciso pensar diferente, agir diferente, aonde eu preciso ir, o que eu preciso aprender para que isso se manifeste na minha vida. Não deixe essa ser só uma frase rasa, uma frase batida. Traga esse ensinamento para a tua vida e aplique, que eu vou te dizer. Eu não me arrependo nem um momento de ter me dedicado a isso de todo o meu coração, porque hoje eu colho esses resultados de viver a vida que eu sempre sonhei. Espero que essa minha experiência contribua com você e te ajude de alguma forma. Nós nos vemos no próximo vídeo.